especialista em direito animal, pela JUSP. Pós-graduada... Eu tenho que pegar o óculos. Que ajuda? EJUSP. EJUSP. Pós-graduada em Cannabis, Medicina e Direito pela Unileia. É isso? É. MBA em Direito Empresarial pela FGV. Especialista em Direito da Família e Sucessões. Presidente da Comissão de Proteção de Direito Animal da OAB de São Bernardo do Campo, 2013 a 2019. Professora de Direito Animal para quinto semestre da Universidade Metodista, pós-graduação e mestrado na Unisanta. Atuou em casos de repercussão nacional e internacional, como o resgate dos Beagles no Instituto Royal, que foi terrível, fechamento do zoológico de Taboão da Serra, né? Resgate de 1.700 animais de canil clandestino. Aquele famoso caso das búfalas também, de Brotas, né? E ela atuou em todas essas coisas, ela é metida mesmo. Cachorra, até sumiço da cachorra Pandora. E dentre outros, né? Então, alguns de vocês já conhecem a doutora Antília, né? Alguns já conhecem. Quem não conhece vai ouvir essa mulher que é um poço de sabedoria. Olá a todos, que prazer estar aqui novamente. Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer ao presidente da UVB por essa honraria de estar aqui com vocês para a gente fazer o networking e trocar ideias, conhecimentos, né? Agradecer ao Bira, que eu conheço ele só há 2 décadas, ou quase 3 décadas, não, vai, 3 décadas, né? E ele foi uma inspiração sempre para mim, nessa parte do direito animal. Que história linda sua. Eu tenho muitos clientes em Alagoas, vou lá te visitar. Eu advogo para vulneráveis, que são os invisíveis, humanos e não humanos. Então, são pessoas vítimas de abuso, né? Todos os tipos de abuso, de violência, pessoas de rua, idosos, crianças, mulheres com vítimas de todo tipo de violência e os animais. Então, me identifiquei muito com você. Coisa linda o que você fez, parabéns. Quero lá te visitar. E, além de agradecer ao Bira, agradecer ao Cadu, né, agradecer ao Palmieri, só fazendo um adendo aqui, vocês que estão com problemas, eu fiz castração durante 10 anos com o vereador Palmieri. Ele não era vereador ainda, ele era só veterinário. Eu tive problema na minha cidade com a vigilância sanitária e ele me orientou. Eu fui no Ministério Público e eu contornei. Nós fazíamos 100 castrações por mês, nunca tivemos um óbito. Palmieri, ele tem uma experiência muito grande. Você estava falando de arrumar um carro. Chegou num determinado momento, o Palmieri, ele castrava para um vereador, o Rautenberg, que era da causa animal. E ele ia com o carro do vereador Rautenberg, que era uma picape, com o trailer, e nós íamos nos lugares mais longínquos. Nós fizemos, por orientação dele, a castração por zona. Então, nós pegávamos um bairro, castrávamos todos os machos, que é mais fácil. O bairro seguinte, todos os machos. Íamos fazendo assim. Aí chegou uma hora, o vereador falou, não fui reeleito, vou ficar sem a picape. Aí eu comprei uma picape, hoje em dia eu sou picapeira, para justamente puxar o trailer, que eu falei, não vou te perder. Ele virou vereador e nós continuamos com os nossos mutirões, não naquela quantidade que nós fazíamos, mas ele é um expert, porque ele é médico veterinário, especializado em mutirões de castração. Ele falou aqui um pouco antes do Gustavo Palmieri. Então, vocês devem ter o telefone dele, ele é maravilhoso.
dizer que é uma honra estar aqui. Eu faço parte do grupo de WhatsApp, fico muito honrada. Lá tem meu telefone, mas eu não me manifesto ali, eu só simplesmente sou um ouvinte. E vocês já fiquem autorizados a qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa que vocês tiverem, vou aqui dar algumas ideias. Vocês podem me chamar no particular, eu não me manifesto ali para não conturbar, ali é o ambiente dos vereadores, mas muito honrada, faço parte do WhatsApp, mas sempre que alguém precisa de alguma orientação, algum socorro, estou às ordens. Eu estou fazendo um trabalho muito legal, pena que elas duas não estão aqui, mas vou citar o nome delas, talvez elas depois escutem, que é a Lidiane de Caçador, que é do Sul, né, uma vereadora muito engajada. Fiz uma live, inclusive, com o presidente, ela foi maravilhosa, bombou a live. E a Mônica Ferraz, que é de Presidente Epitácio. Nós estamos em algumas lutas, em algumas causas. Tive a honra de ajudar a redigir toda a legislação ambiental e de meio ambiente, de proteção animal de Cajamar. Cajamar é uma cidade que eu tenho orgulho de falar que o prefeito me chamou e chamou as advogadas que são ativistas como eu na causa animal, e ele falou, redige que eu vou canetar, e eu tenho a maioria dos vereadores, e nós temos uma legislação que eu tenho a honra de ter orientado, maravilhosa na defesa, pena que o Clebinho não está aqui, na defesa dos animais e do meio ambiente. Então fizemos um trabalho bacana. Eu vou falar rapidamente assim sobre o direito animal, que é uma área nova, né? Hoje eu fui fazer uma audiência e falei para a juíza, eu tenho um atestado de sanidade mental de 33 anos atrás. Porque há 33 anos atrás, quando você falava que você ia defender um animal, você era tida como louca. E eu entrei com uma ação para tirar uma elefanta do Circo Tiane, que ela estava toda acorrentada, machucada, perdi na primeira instância, fui para o tribunal e lá eles oficiaram para a OAB para que eu apresentasse um atestado de sanidade, porque eu devia ser maluca há 33 anos atrás, fazendo o Poder Judiciário perder tempo com uma questão de um elefante que estava acorrentada. Foi para isso que o elefante servia, para fazer um espetáculo. 15 anos depois, nós entramos, eu fiz parte de um grupo, eu sou uma ativista, e essa elefanta está no Santuário dos Elefantes, na Chapada dos Guimarães. Eu demorei 15 anos, mas eu tirei ela dessa vida de exploração. Então, tem aqui os meus arrobas, se vocês quiserem me seguir, mas meu telefone está na UVB, o Bira tem, o presidente tem, eu estou no grupo, mas como eu disse, eu só sou um ouvinte ali, mas vocês fiquem à vontade para me pedir orientações, dúvidas. Tem alguns vereadores que... Tem alguma coisa? Só passando os slides. Ah, ótimo, que bom. Tem alguns vereadores que me chamam, eu vou para a cidade, nós fazemos mini cursos, tem vereadores que precisam de ajuda para redigir leis, né? Eu já ajudei, graças a Deus, a redigir várias, e eu vou para a cidade. Hoje uma vereadora falou, quanto que você cobra? Eu não cobro nada, eu preciso só chegar na cidade e ter onde dormir. E não como carne, e alguém precisa ter uma comida que seja vegana para eu comer. O resto não tem problema, porque eu acho que o objetivo aqui é esse, que eu admiro muito o Pisa e o presidente, é a gente somar, é a gente multiplicar. Essa é a minha motivação. Eu hoje em dia, graças a Deus, eu tenho muito orgulho de falar que hoje em dia eu dou aula na graduação, na pós e no mestrado em Direito Animal. Isso é uma coisa inimaginável se você for pensar que há 33 anos atrás eu tive que apresentar na OAB um atestado de que eu não era maluca. Eu sou, mas no atestado está dizendo que eu não era. Então eu guardo lá para ter. Então, eu estou às ordens de vocês, dá pra gente fazer muita coisa, tem mini cursos que a gente pode fazer, tem ações, projetos de lei que eu já implantei em algumas cidades, que dá pra gente implantar. Lógico, a gente tem que conhecer, né, a cidade, tem que conhecer
como o senhor falou, as necessidades, mas dá para a gente fazer muita coisa e eu estou à disposição. Eu tenho a honra de fazer parte do grupo que ajudou a redigir, está encavalado no Senado, o novo Código Penal, onde vai ter um capítulo dos crimes contra a fauna, né? E está parado porque os senadores entendem que, puxa, mas vai aumentar a pena dos crimes contra os animais? Então, infelizmente, é um trabalho já de 12 anos que está parado, mas eu creio na renovação. E eu, como advogada, falo que é uma honra estar aqui, porque um advogado, um promotor, um juiz, um delegado, ele não faz nada, ele não resolve nada, ele não decide nada, ele não consegue trabalhar se não depender de vocês. Vocês legislam. E nós, como operadores de direito, nós precisamos de leis duras, ou leis que previnam alguma omissão, né? A gente sabe muito bem que muitas das leis lá nos primórdios, elas vieram do direito consuetudinário, né? Que era aquelas ações reiteradas, costumeiras, né? De tanto o povo fazer determinadas atitudes aceitas pelos dirigentes, acabaram tendo o costume e isso acabou sendo validado por quem legisla. É ainda assim, né? Reiteradas práticas acabam depois virando lei. Por quê? Porque tem os senhores que têm uma visão ampla, né? E fala, poxa, isso aqui está acontecendo, então vamos, né? Vamos legislar, vamos ter ideias, a gente tem que trocar. E que bom que eu estou numa sala repleta de vereadores, onde os animais não são invisíveis, porque para a maioria são. E para mim eles sempre foram sujeitos de direito, como há 33 anos atrás eu fui resgatar a elefanta. Então vamos lá. Bom, os animais, sempre para mim, eles foram considerados sujeitos de direito desde que eu tomei conhecimento pela Constituição em 88. Porque você não pode falar, né, que todos têm direito ao meio ambiente e que eles têm que ser defendidos, têm que ser preservadas a fauna e a flora. Então, eles têm direitos. Então, desde que eu me conheço como advogada, eu sempre defendi os animais como sujeitos de direito, porque a Constituição protege a fauna e a flora. E aqui é bom a gente dizer que o vereador que pensa no animal, ele tem que pensar no meio ambiente também. Não é dissociado, eu só cuido dos animais. A gente tem que pensar na fauna e na flora. Não é dissociado, é interligado, um depende do outro. A fauna depende da flora, a flora depende da fauna. Por isso que quando nós fizemos a legislação em Cajamar, nós contemplamos os crimes ambientais e o dos animais também. Então, eles sempre foram, desde 88, eles, no Brasil, eles são sujeitos de direito. O que é um sujeito de direito, para vocês entenderem? É aquele que não é considerado objeto. Porque o artigo 82 do Código Civil, ele fala que os animais, eles são bens. Então, é como se fosse isso aqui que eu comprei, eu posso dispor da forma com que eu quiser. Mas se você for ler o artigo 225, quando fala no inciso 7º, que tem que proteger a fauna e a flora, eu entendo desde sempre que ele é um sujeito de direito. No mundo, já desde 78, nós temos a Declaração Universal dos Direitos dos Animais. Mas aqui no Brasil, a gente começou a pensar nos animais como sujeito de direito em 88, a partir da Constituição, mas quem defendia isso era considerado maluco, né? Agora as pessoas já começam a ver de outra forma. Inclusive, essa é a Caia, tá aí o Instagram dela, Caia, a Border Collie. É o primeiro caso no Brasil de um animal que entrou com uma ação contra o canil que vendeu ele. Ela, defeituosa, é minha cliente, a Caia, ela assinou a minha procuração com a patinha dela. E eu consegui, na justiça, que o canil que vendeu sem as vacinas e ela teve sinomose, pague todo o tratamento dela, que vai ser pro resto da vida,
pague um dano animal, porque ela é uma cachorrinha feliz, porque tem donos maravilhosos, mas ela vai ser tetraplégica para o resto da vida. O juiz deu o valor em dobro que o dono pagou. Então, o dono recebeu os 3 mil que pagou por ela, e ela recebeu um dano moral, que é de 3 mil reais, que é o valor que ele pagou, por ela ser tetraplégica, vai ser tetraplégica para o resto da vida, e o tratamento vai ser pago para o resto da vida. Saiu em vários jornais, na televisão, porque ela foi reconhecida como sujeito de direito. Ela, no caso, ela é representada pelo tutor. Então, para ficar fácil vocês entenderem, uma criança menor de 16 ainda acompanha, a história dela é linda, não é porque ela é minha cliente não, mas é muito emocionante. Ela é a minha cliente. Vocês vão entender a analogia que eu vou fazer. Uma criança menor de idade, até 16 anos, ela é representada pelo pai. O animal, ele é representado pelo tutor. Então, é o tutor que vai receber o dinheiro e vai gerir esse dinheiro para ela e presta contas no cumprimento de sentença, de quanto gasta para ela. Mas então é uma vitória, os animais estão começando a ser considerados sujeitos de direito. Acompanhe ela, Kaia Border Collie. Ela teve sorte de ter uma família que, quando falaram, devolve ela que nós vamos sacrificar e te dar uma outra, ela falou, não, mas... Ele falou, mas ela é a minha filha, eu gosto dela, só queria ajuda para cuidar dela. Não, se devolver a gente sacrifica. E eles me procuraram e nós conseguimos, ela tem uma vida feliz, graças a Deus. Outra coisa que a gente tem que falar é que os animais, eles são seres sencientes, né? O que é isso, seres sencientes? Quem tem um animalzinho em casa vai entender isso. Esse material depois o presidente e o Bira podem enviar para vocês, esse que eu fiz, mas depois eu posso complementar com outras coisas, porque o tempo é pequeno. Mas já fica para vocês terem pelo menos um spoiler do que foi falado aqui. Sencientes são os animais que sentem estímulos. Por exemplo, quem tem cachorro aqui em casa? Ótimo. Vocês vão trabalhar, quando vocês voltam, ou quando vocês estão viajando, eles não fazem uma festa doida? Ou quando você põe a mala para viajar, eles não sabem que você vai viajar? Animal, não importa qual animal seja, se é uma elefanta ou um cachorro, mas fica mais fácil analogicamente falar com um cachorro, eles sentem dor, frio, fome, saudade, medo, insegurança, tristeza, alegria, né? Eu fiz a minha matéria, uma graça. Bom, quem não gosta de animal, para mim não serve. Você vai na minha casa e faz assim, ó, eu já falo, pode dar a volta. Eu tenho 89 resgatados. E tem uma vaca que vai aparecer aí, que anda de cadeira de rodas, porque veio de uma vaquejada. Tem um porco, eu sou vegana, não como carne, que saiu de um rolete. Eu arranquei ele do meio do rolete degolado. Tenho lobos canadenses que eu resgatei. Então, se não gosta de bicho, para mim não serve, né? A minha irmã é mais louca que eu, que o Bira ajuda. Minha irmã tem 200 cachorros, eu tenho 89. A minha irmã socializa pitbull de rinha. Ela é especialista em socializar animais que são treinados para serem agressivos, como pitbulls e esses cachorros ditos agressivos, ela socializa de rinha. Então, a gente tem que sempre pensar que os animais são seres sencientes. Tem aqui aonde começou, que é a Declaração de Cambridge e Tulum. Tem uma outra coisa que agora é uma das coisas que eu dou aula, mas que é bom vocês pensarem, até para os projetos de lei que vocês possam fazer, é que agora os animais são considerados membros de uma família multiespécie. O que é isso? Hoje em dia, reconhecida a ciência dos animais, as famílias são formadas por humanos e não humanos. Por exemplo, você me mostrou a foto do seu cachorrinho. A sua família é formada por quem? Primeiramente, você... eu, minha esposa, depois veio o Heron, que é o meu cachorro Yorkshire, depois veio meus filhos, Matheus, Esther e Rafaela, e por último o Max. Você viu que ele falou o Heron, os filhos e o Max. Isso é uma família multiespécie. É uma família formada por humanos
e não humanos, que são animais, pode ser um porquinho da Índia, um porcão como o meu que tem 600 quilos, pode ser um cavalo, uma vaca. Só retificar, eu não falei, o Max é um Shih Tzu, são 2 cachorros que eu tenho. Né? É a sua família multiespécie, que são humanos e não humanos, e eles têm direito, eu dou aula de direito de família e direito animal, aonde a gente aborda guarda de animais, alimentos e direito de visita. Hoje em dia já tem isso. Só para vocês, né? Assim como nas sucessões, os animais, eles são sujeitos de herança, testamento com encargo, então já é um avanço. Depois, não é o tema aqui, mas eu estou dando um briefing, eu posso depois passar algum material para vocês. Eu tenho muitos julgados. E quem comete qualquer tipo de crime com os animais, eu vou falar a parte de crime, responde civilmente. Ou quem, por erro médico, de veterinário, em hospedagem, em contra de animais. Hoje em dia, os animais, como o caso da Caia, eles são objeto de, como sujeitos de direito, de obrigação de quem causou o mal indenizar. Agora, a parte que eu acho que interessa muito para os vereadores, maus tratos, né? Desde 98, nós temos a Lei de Crimes Ambientais, aonde ela fala no seu artigo 32 sobre maus tratos. Mas fica muito confuso, assim, a gente falar o que é maus tratos. Eu vou mais ou menos explicar para vocês as 5 liberdades no próximo slide, que vocês nunca mais vão esquecer quando alguém perguntar, esse caso está com maus tratos? Não está com maus tratos? Vocês nunca mais vão esquecer. Mas desde 98, nós temos a Lei de Crimes Ambientais, que é uma lei federal, que define os maus tratos. Só que o que acontece, gente, agora eu vou explicar a parte técnica, jurídica. A Lei 9.099, ela diz que todos os crimes de humanos ou não humanos, como os animais, até 4 anos, se a pessoa ela não é reincidente, você faz uma transação penal. Então vai pagar serviços comunitários. Aí você imagina que dos animais é de 3 meses a 1 ano. Com aumento de 1/3 da pena, né? 1/3 da pena se causa a morte. Então, a maioria das vezes, os casos de maus tratos de animais não davam em nada. Não dava em nada, porque a pessoa ia lá, vocês já devem ter visto isso um monte de vezes, ela faz uma transação penal, ela paga uma cesta básica e não dá em nada, né? E nós tivemos uma vitória recentemente, eu sou advogada do caso das búfalas de Brotas, na época, e eram 1.000 búfalas que foram jogadas para morrer em Brotas, né? E nós conseguimos que eu consegui que o delegado se convencesse que cada búfala, por mais que ela seria abatida, porque é para abate, né? Apesar de eu não comer carne, eu tenho que respeitar quem come, mas tem que viver dignamente, que era um crime só por todas as 1.000 búfalas. E nós eu consegui convencê-lo, e ele, quando denunciou o dono da fazenda, ele denunciou vezes 997 vezes as búfalas. Então, isso foi uma vitória. Vocês devem ter visto na televisão, saiu no Fantástico e tudo, que ele acabou sendo preso. Inclusive, no dia que o Fantástico estava lá, eu nem sabia que o Fantástico estava lá, eu estava enlouquecida atrás dele. Depois é que eu vi que eu estava lá, estavam filmando, porque a gente não vivia numa fazenda. Eu fiquei 6 meses morando lá para defender as búfalas. E desde 2020, os animais, aí vai ser a pegadinha que vocês vão entender que é o dia a dia de vocês. A lei sanção foi para ser votada, né? E na lei sanção era todo animal. O que aconteceu? Nós estamos falando que o Congresso, é por isso que não sai o novo Código Penal. Ele é ruralista, né? A maioria da bancada, quem comanda a bancada em Brasília é ruralista. Eles conseguiram tirar todos os animais do projeto de lei, ficaram só os cães e gatos, os ditos domésticos. Então, mas a gente usa por analogia, né? Se é pro gato, por que não é pro coisa? Mas
estamos tentando fazer jurisprudência. Jurisprudência é o quê? Quando a lei não abarca, mas você começa reiterados casos, tendo julgados que entendam de forma diferente, você faz jurisprudência, que são julgados que depois você usa como espelho. Então, desde 2020, melhorou um pouco, porque os crimes contra cachorro e gato foi de 2 a 5 anos. Então, nós saímos daquela transação penal até 4 anos. Os casos mais graves vão para 5 anos e a pessoa pode, inclusive, ser presa em flagrante. Então, foi uma grande vitória. Não era o que a gente queria, mas vocês sabem como funciona a lobby, né? Para fazer votação, eu não preciso ensinar para vocês, né? O que vocês vivem, né? Porque eu sei que o vereador da causa animal é o que mais sofre. Por quê? Eu escutei isso de um senador, que agora é vereador, não vou falar o nome, mas ele falou para mim, quando ele era senador, e que eu fui falar sobre o projeto de lei do novo Código Penal, e ele falou assim, o cachorro não vota? Eu não vou nem olhar para isso. Aí eu falei, mas os tutores votam. E hoje em dia, a maior bancada, acho que não é bancada que fala, né? Mas o maior número de eleitores, primeiro são os evangélicos e depois são os simpatizantes pela causa animal. Bandeira. Então, bandeira, isso. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar, porque as redes sociais, elas abriram um universo para as pessoas começarem a entender que esses animais têm direito e exigirem dos seus legisladores, quem você vota. Eu sempre falo, é muito importante, eu falo para todo mundo, vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, gente, é mais importante do que presidente, você votar para prefeito, presidente, governador, porque é quem vai legislar. O advogado, o juiz, o promotor, ninguém faz nada se não são vocês. Está na cabeça de vocês as ideias e conseguir convencer os seus pares e fazer leis. Então, nós dependemos 100% de vocês, né? Aí, aqui, quem é de São Paulo, nós temos, em São Paulo, eu não sabia quantos tinham aqui de São Paulo, mas em São Paulo nós temos um Código de Proteção Estadual, que é de 2005, e nós temos a Lei Sara de 2015, que foi de minha autoria, que um deputado apresentou, que foi uma cachorrinha que ela tomou 18 murros, uma Shih Tzu, tomou 18 murros do tutor. Nós conseguimos tirá-la, na época foi a Record e tudo, e nós mostramos que foi uma gravidade tão grande, aquelas 18 murros que ela tomou, e conseguimos a Lei Sara, que diz o que aqui? Que quem for condenado por maus tratos não pode ter outro animal. Tinha também uma multa pecuniária, mas na hora de votar os deputados tiraram uma multa pecuniária, né? Então ficou só, mas já tá bom, já foi um avanço. Aqui em São Paulo, quem for condenado, olha uma ideia aí para vocês, no município, porque pode pôr, quem for condenado por maus tratos não pode ter animal. Aqui, no caso, ficaram 5 anos, eu queria para sempre, mas para sempre é muito, né? Ficou 5 anos, tá bom. Porque vocês vão ver uma coisa que é importante, vocês ouvirem isso e depois se aprofundarem. Alguém aqui já ouviu falar na teoria do link? O vereador aqui que cuida dos vulneráveis, ele com certeza deve saber, porque ele trabalha nessa área. A teoria do link foi feito um estudo feito no FBI que linka todos os crimes de maior potencial agressivo contra humanos, né? Então, um latrocínio muito violento, um cara que bate na mulher de forma muito violenta, roubo, tudo que tem uma carga muito grande de violência. Qual foi a primeira agressão que esse criminoso fez, gente? Animal. Com os animais. Então, é batata. Toda vez que eu tenho um caso de maus tratos de animais, eu mando o Ministério Público investigar o filho daquela senhora. Foi o caso da Lei Sara. Eu usei a teoria do link e foi comprovado que o criminoso que batia na cachorra, batia na enteada também.
Então é a teoria do link em idoso, e sempre nos vulneráveis, mas o primeiro que ele começa é no animal. E podem contar com isso, 33 anos mexendo nisso, eu posso falar para vocês. Fez uma vez, não é um caso isolado, ele bateu no cachorro, nunca mais vai bater. Mentira, ele vai continuar sempre fazendo. São práticas reiteradas, assim como um cara que comete violência doméstica, você vai ver que ele cometeu com a outra namorada, com a primeira esposa, com a outra. Teoria do link. Agora, vocês não vão esquecer isso é muito importante para quem é da causa animal, vereadores, para vocês poderem falar com propriedade o que é maus tratos. Porque a primeira coisa que você pensa, né, quando você fala de crimes contra animais é maus tratos. São as 5 liberdades. Então, a primeira é liberdade nutricional. Não existe isso de falar, eu fui viajar, eu prendo um monte de gente Natal e Ano Novo, porque vai viajar e deixa o potinho para 5 dias, com água para 5 dias e vai viajar. Isso é crime. O animal ele tem que ter água e comida todos os dias. Animal que não come, ou que você vai viajar e larga lá para uma pessoa cada 3 dias da comida, é crime. O segundo crime é liberdade de dor e doença. Também você vê muito a pessoa falando, eu tenho meu cachorro, ele está doente e eu não tenho como tratar, então eu não vou levar no veterinário. Você vê o cachorro morrendo com tumor, sem remédio, está cometendo crime. Mas aí que é importante, senhores vereadores, a cidade ter um hospital público ou um ambulatório. Em Cajamar nós fizemos primeiro um ambulatório e depois nós tem um hospital. Nós começamos com um ambulatório, com parceria com ONGs, com veterinários, para poder atender esses animais da periferia, de baixa renda. Então é muito importante, porque às vezes a população ela não tem como um cachorro que foi atropelado, porque nós temos que pensar, o doutor estava falando, o vereador estava falando dos errantes, mas a gente tem que pensar muito, senhores vereadores, nos semidomiciliados, que é o que mais acontece na baixa periferia, né? São semidomiciliados, aquele que fica na casa da pessoa e na rua, na casa e na rua. Isso você vê muito nos locais de baixa renda. Então a gente tem que pensar não só nos errantes, mas nos semidomiciliados. E eu vejo muitas leis que elas pensam no errante e elas esquecem o semidomiciliado, que ele também tem que ser contemplado com uma proteção. Livre de desconforto, né? Ele não pode estar... É a famosa... O cachorro acorrentado. O cachorro acorrentado é crime. Ele não pode andar, ele não pode usar, ele não pode expressar as reações dele, ou está num lugar muito pequeno. Aqui tem uma ideia de projeto de lei para vocês, que é muito legal. E eu sempre falo, e eu sempre oriento, e eu sempre ajudo a fazer. Até para a gente evitar canis clandestinos, porque eu estou tentando há 10 anos na Alesp emplacar uma lei contra canis clandestinos, porque eu acho, tudo bem, você quer vender um animal, ok, mas peraí, tem que ter uma fiscalização, tem que ser tributado, porque senão a gente tem um monte de canil clandestino, que foi esse que o Bira falou, que nós resgatamos 1.700 animais num canil. E tinha um incinerador que o que nascia defeituoso era morto. Então, não tem legislação no estado de São Paulo, e é competência estadual, mas eu vou dar uma outra ideia para vocês, que é o que eu fiz em algumas cidades. A competência para canis clandestinos e até tributar e ter uma fiscalização é estadual. Mas, de repente, vocês têm no estado de vocês uma bancada do mesmo partido de deputados, me chama que nós implantamos. Porque eu tenho um projeto todo pronto, mas aqui em São Paulo ele está parado. Que eu acho que a venda de animais tem que ser regulamentada, fiscalizada e tributada. Porque eles ganham o que eles querem, não tem fiscalização, não tem tributo. Agora, para sair da esfera estadual e ir para municipal, e é uma forma de vocês coibirem canis clandestinos, animais com esse tipo de problema livre de desconforto, é você fazer uma legislação aonde só é permitido na cidade metro quadrado por quilo. Então,
em São Bernardo nós temos isso. Então, cachorros até 6 meses, ele pode ficar com até, sei lá, 5 quilos, eu não lembro agora a lei de cabeça, mas estou dando a ideia, mas eu tenho tudo espaço para vocês. 5 quilos ele tem que ter, isso foi feito por um veterinário, 2 metros quadrados. Cachorros adultos de 5 a 10 quilos, ele tem que ter o mínimo, são 3 metros quadrados. Com isso, você limita superpopulação, você limita canis clandestinos e você limita um outro problema, vereador. Adorei você, que eu estou passando tudo para você aqui, porque eu só escutei você falando. Mas que é o problema dos acumuladores, né? Os acumuladores, que é muito comum, são aqueles que têm algum distúrbio psiquiátrico e eles já têm uma confusão. Eu não acho que eles sejam criminosos. Eu nunca chamei a polícia para um acumulador e nunca prendi um acumulador, ao contrário. Eu fiz o acolhimento com psicólogos, porque eles têm uma visão distorcida de dor e de amor. Eles entendem que eles têm que viver ali em situação subhumana com os animais. Então, às vezes, eles têm 20, 30... É o mesmo acumulador que acumula um monte de lixo, um monte de coisa da rua, tem acumuladores de animal. E eles têm uma visão distorcida de amor. O que eles precisam? Eles precisam de legislação na cidade que limite o número de animais, para você não ter acumuladores lá, e se encontrar, precisa de um acolhimento, porque todos têm problema psiquiátrico. E aí, nós temos que ter políticas públicas para esses animais serem custodiados, porque na realidade o acumulador ele está fazendo o papel do poder público. Porque não vamos esquecer que todos os animais no Brasil, eles são responsabilidade do poder público. Então, Estado, município, federação. Então, não podemos esquecer isso. Então, uma ideia boa, ótima, é você ter na sua cidade a limitação animais, número de animais por metro quadrado, quilo por metro quadrado. Então você não pode ter um golden, né, de 70 quilos num metro quadrado, né? E aí, na realidade, eu sou a favor a não penas pecuniárias, porque também, olha o que aconteceu aqui agora, a Assembleia liberou todo mundo que respondeu em São Paulo, não sei se vocês viram, todo mundo que teria que pagar as multas por não estar de máscara na pandemia, e a minha mãe morreu de Covid, eu sei o que é isso, simplesmente foi aprovado que não precisa pagar mais nada. Então, em vez de ter colocado dinheiro, né, tinha que ter colocado serviços comunitários. Vai lá no hospital ajudar as famílias que perderam parentes para enterrar, para cuidar, seria muito melhor. Eu sempre sou a favor de serviços comunitários. Tem uma promotora em São Bernardo, na minha cidade, eu sou de São Bernardo, que os criminosos por maus tratos, ela faz ir no CCZ para ficar afagando os cachorros do CCZ. São todos carentes, os cachorros do CCZ, de canis. O cara tem que ir lá e ficar passeando com os cachorros e fazendo carinho. Entendeu? Ele vai pensar 3, 4, 5 vezes e eu acredito que o amor do animal cura. Ele tem que ter, a quarta liberdade, ele tem que ter comportamento natural à espécie, né? Aconteceu de eu fechar um zoológico de 350 animais, porque os animais, a leoa nunca tinha comido carne, o macaco comia tomate. Então, os animais, eles têm que ter, vou acelerar porque acho que eu já estou passando, eles têm que ter comportamento natural à espécie. E eles têm que estar livres de medo e estresse, né? Então, são as 5 liberdades. Se vocês guardarem essas 5 liberdades, vocês sempre vão poder falar rapidamente se um caso é maus tratos ou não. Agora, se vocês quiserem se aprofundar, que é uma legislação maravilhosa, que é a que eu uso nas minhas ações, acredite, ela é de 1934, era Getúlio Vargas, e é o decreto de 34, vocês procuram, decreto de 34, maus tratos, depois eu passo para vocês, eu não sei se nesse aqui tem, artigo 3º, lá vocês vão ter elencado, está em vigor, tá? Está em vigor, mas ninguém usa, vocês têm elencados no decreto de 34 o que é maus tratos.
Mas, para falar assim, rápido, vocês vão nas 5 liberdades. Animais comunitários. Tem a Lei Feliciano aqui em São Paulo, mas é uma coisa que eu falo para os seus vereadores. Os municípios precisam incentivar e legislar para ser definido os animais comunitários. Por quê? Porque tem algumas cidades, espero que na de vocês nunca tenham acontecido isso, mas eu entro com várias ações, aonde o animal, o que é o animal comunitário? É aquele que não é o semidomiciliado. O errante é o que não tem dono, abandonado. O semidomiciliado é aquele que tem uma casa, mas ele vai comer a cachorra da vizinha, o gato vai comer a gata da vizinha, ele sai andando para tudo que é lado, mas ele tem uma casa. Esse é o semidomiciliado. O comunitário é aquele que a população pôs uma casinha na pracinha, que tem numa feira, que tem num condomínio. Tem muito problema de condomínio e tem que entrar com ação. Se proibir, eu entro com ação. Quando alguém fala para mim, tem um síndico que falou que não vai dar mais comida para animal comunitário, tem que prender e tem que entrar com ação civil. Não pode, é crime. Então, porque em São Paulo eu tenho essa legislação estadual. E vocês podem regulamentar, como eu tive vários casos de várias cidades, a gente regulamenta o animal comunitário no município. Que é para pôr a casinha. O que geralmente a gente faz? O CCZ castram as ONGs, castram, vacinam, chipam, né? E... Estou estourada já, Bira? Não. As ONGs ou o poder público castra, vacina e chipa, e ele fica ali, pode ser numa propriedade pública ou particular, aonde uma pessoa é cadastrada como responsável. Eu tenho esse projeto de lei do animal comunitário, é muito legal. Por quê? Se o Estado, que no caso de vocês, vereadores, é o município, ele não tem políticas públicas, eu falo a gente, mas eu não sou vereadora, mas vocês, protetores, né, vereadores, protetores, vocês conseguem abarcar com que a sociedade civil adote esse cachorrinho aqui e não fica a loucura que muitas vezes do prefeito chegar e falar, vou tirar a casinha e ir embora. Agora eu chamei a polícia pro prefeito, a semana passada. Ia ter uma inauguração, eu sou bem odiada pelo prefeito da minha cidade, tá, gente? Ele me odeia, ele quer ver o diabo e não quer me ver. Ia ter uma inauguração, aí ele simplesmente mandou não sei que área lá da prefeitura, pegar as 15 casinhas com o maior custo que a gente comprou, enfiar num caminhão para jogar fora, pegar os cachorros, colocar num carro, colocar do outro lado da represa, eu moro na represa, para fazer a inauguração e depois voltar. O quê? Eu armei uma confusão, chamei a polícia, fui na prefeitura com a polícia, eu falei, eu quero as casinhas agora lá. Eles mudaram de lugar, mas não tiraram os cachorros nem a casinha. Não pode. A inauguração foi em outro lugar, mexi com os cachorros lá, não vai. Ainda mais 15 casinhas, como é que eu vou comprar isso de novo, né? Não, de jeito nenhum. Será que travou? Animais em condomínio tem uma legislação específica, é muito importante. O que mais hoje eu escuto de dúvidas é sobre animais em condomínio. É essa legislação que eu falei para vocês, metro quadrado por quilo de animal. Com isso vocês tiram 90% dos problemas dos animais em condomínio para maus tratos, para abandono e para crimes. Tá? Aqui tem um spoiler das leis, mas depois eu explico direitinho para quem quiser. E se quiserem que eu vá para ajudar, só me chamar, que eu acho que essa é a minha função. Tem os deveres do tutor, eu coloquei uma legislação para mais ou menos vocês terem uma noção, uma legislação federal, né? Para vocês mais ou menos saberem. Em São Bernardo nós conseguimos em 2016 proibir, aqui eu era obesa, eu sou bariátrica, eu era o terror dos cavalos em charrete, e nós conseguimos, graças a Deus, essa está no antigo Instituto Luiz Amel, está viva. O negócio era mais pesado do que ela. Nós conseguimos proibir a tração
animal na nossa cidade com um projeto de lei. E tem um projeto que eu ainda vou fazer com Bira, que é a gente proibir as cavalgadas. Na minha cidade, eu proibi a cavalgada. O prefeito, ele vinha assim, ó. Primeiro no cavalo, não tem mais isso lá. É uma coisa assim absurda, os cavalos, né? Acabar em São Caetano pro ano que vem, viu? Então vamos embora, eu já te falei, me arranja aquela advogada que nós vamos embora. Eu já falei, se vocês tiverem uma advogada que queira aprender da causa animal, vocês me chamem, eu ensino 2 ações, ensino como faz e vamos multiplicar as ações que eu faço aqui no estado, na cidade de vocês. Entendeu? Vamos embora. Eu já falei, aí eu respondo tudo, porque senão eu vou me perder aqui. Então, não tem mais cação animal e não tem mais cavalgada. A cavalgada era uma coisa atroz. O cavalo vinha caquético, sem as vacinas obrigatórias de mormo, anemia equina, quilômetros andando, passa. Eu não tenho nada, não estou falando de religião, ok, gente? Aí toma a bênção, 5 segundos, os caras bêbados, entendeu? Açoitando os bichos, muitos sem a ferradura, entendeu? Todos bêbados. Aí eu chamava a polícia e falava assim: escuta, o cara tá bêbado, fumando maconha aqui. Ah, a gente não pode fazer nada porque em cima do cavalo não é crime. Como que não é crime? Eu consegui, tinha 200, 300 animais que vinham nessas, Bira sabe, foi uma luta, nessas cavalgadas. Hoje em dia tem os malucos que vão porque eles querem pagar 5 mil por animal, beleza, eles vão, mas são 3 ou 4 que vão lá, passeiam, eu vou lá, 5 mil para cada um, porque descumpriu a lei, mas tudo bem, não são mais aqueles 300, da outra vez tinha 8 retardados em cima do cavalo, que veio de Aparecida para São Bernardo, é muito longe, gente, então, entendeu? Maus tratos violentos. Eles fazem, não, é muito horrível. Eles fazem a promessa e os cavalos têm que pagar. Outro modelo de legislação que é municipal, que dá pra gente fazer também, contem comigo. E aqui já é estadual, mas eu faço parte do grupo que é contra a liberação de caça de animais, mas se o município tiver uma legislação ambiental muito bem feita, como Cajamar tem, não pode caçar na cidade. São Bernardo, a gente prende quem caça passarinho, a gente prende porque é uma área, para quem não conhece, eu moro na represa Billings. É uma represa grande, muito, ainda tem uma preservação boa na cidade de São Paulo. É o maior lugar que tem em São Paulo hoje em dia de área de proteção manancial. E a gente tem uma legislação contra a caça municipal também, e lá a gente não deixa, porque nós temos a guarda municipal ambiental em São Bernardo. E eu queria instituir a guarda municipal com os cachorros, né? Mas não foi possível. E rodeios, vaquejadas e manifestações, isso a gente pode proibir na cidade. Eu sou frontalmente contra. Eu só não consegui impedir em São Paulo a grande, né? Porque são muitos interesses. Mas nas cidadezinhas pequenas eu bloqueio tudo judicialmente. Tapetininga, São Bernardo, prendemos todo mundo, que 3 vezes que estavam fazendo. A minha vaquinha, eu acho que tem aqui, a minha vaquinha, que ela anda de cadeira de rodas, ela saiu de uma vaquejada. Isso é um outro molde de legislação municipal que vocês podem fazer. Contra, na realidade eu vou além, né? Contra qualquer espetáculo com animal, né? Não é só vaquejada, não é só cavalgada, mas qualquer tipo de manifestação que tenha espetáculo com um animal. Em São Bernardo eu consegui uma ação que eu quero fazer com Bira em São Caetano, que é proibido qualquer tipo de show, manifestação, celebração que tenham animais, entendeu? Não pode, porque é exploração, né? E se vocês tiverem na cidade de vocês algum advogado que queira aprender direito animal, eu ensino, mando os modelos das ações, vamos entrar com a ação civil pública, vamos entrar com a ação popular, vamos embora. E
Um dos casos, né, que foi o mais emblemático para mim, eu sou uma das pessoas, fomos 10 mulheres que invadimos o Instituto Royal e resgatamos 300 beagles. E graças a esse resgate em 2013, eu consegui a aprovação de uma lei, e eu já te respondo, tá? Eu consegui a aprovação de uma lei em São Paulo, que é contra os testes em animais, e o ano passado, depois de 8 anos, nós conseguimos no Congresso que animais para testes agora tem um método substitutivos. Nós tiramos 300 beagles desse lugar dos infernos. A Sara, que é aquela cachorrinha que eu falei da teoria do link, vai ter aqui para vocês, que é a que tomou 18 murros. Tudo isso tá com Bira. Ele pode depois mandar para vocês. E aí, esse caso foi o primeiro caso no Brasil de veterinários que foram presos em flagrantes por cometer maus tratos. Eles faziam mutirão de castração. Isso é muito cuidado quando vocês forem fazer mutirão de castração, ver qual que é a técnica de analgesia que está sendo usado. Esse mutirão de castração, ele era feito paralisava os animais, né, dava o anestésico, mas não tinha analgesia. Então os animais gritavam. E como chamou a atenção? Porque todos os animais que estavam castrados, eles voltavam urinados e defecados. E eles cobravam para dar banho. Aí eu falei, mas que estranho isso, mas por que dar banho? Porque justamente ao contrário, né? Dá uma hipotermia e não tem como depois você reverter isso. Não pode dar banho. Aí eu fui num flagrante com uma delegada e nós pegamos o que aconteceu. Tem muito mutirão de castração que de baratear não dá analgesia. Então esses animais sofrem horrores, anestesiados. E aí? Aí aqui a vaquejada, que eu falei pra vocês. Infelizmente, eu não tenho nada contra churrasco, mas infelizmente os animais que ficam aleijados na vaquejada, depois eles viram um churrasquinho logo depois. O caso da Pandora, né, que é uma outra cliente que eu tenho, que é um caso maravilhoso, que ela ficou presa. O meu cliente saiu do Recife, ia para Navegantes, ele foi fazer a baldeação, né? Conexão, olha, eu não estou falando nada direito. Ele foi fazer a conexão em São Paulo e simplesmente a casinha abriu e ela ficou perdida dentro do aeroporto de Guarulhos e falaram, morreu. Como morreu? Não pode ser. Como que morreu? Cadê o corpo? Não encontramos o corpo. E aí eu entrei com a ação, nós paramos no aeroporto de Guarulhos para tirar ela depois de 45 dias, é a Pandora. Daí depois vocês colocam, cadê Pandora? Vocês vão conhecer o caso, se vocês não conheceram. Mas acho que o Brasil inteiro torceu pra gente achar a Pandora. Porque eu achei que iam me bater no aeroporto, depois que a gente parou todos os voos de subir e descer pra tirar a Pandora, né? Aí tinha uns 10 seguranças para me tirar do aeroporto, porque eu falei, eu vou apanhar hoje aqui. Muito pelo contrário, as pessoas abraçavam, beijavam, davam parabéns, mesmo quem atrasou o voo. Lógico, tinha uns radicais que me xingavam, mas a maioria, né, entendeu que era a filha dele. Ele não ia voltar para a viagem dele com a cachorra dele, que era a filha dele, Pandora. Agora eu acabei de pôr o nome dele agora é Reinaldo Pandora Azevedo. Aqui as búfalas de Brotas, né, que foi... Acharam ela onde? Esqueci. Dentro do aeroporto, depois de 45 dias, ela estava lá. Eu sempre soube que estava lá. O caso das búfalas de Brotas, que o tutor ficou preso 6 meses. Eu estive, talvez muitos, quem não é de São Paulo talvez não lembre, mas nós tivemos um caso de 27 mil bois que estavam no Porto de Santos, esperando para fazer o transporte de carga viva para a Turquia, e eu entrei dentro do navio, entrei com uma tutela, consegui segurar uma semana, mas depois quebrou no Tribunal de Justiça.
Isso é uma outra, quem tem cidade, que legisla em cidade praiana, dá para fazer uma legislação ambiental, porque isso é uma contaminação absurda. Uma vaca, ela faz 300 litros de xixi em uma semana, e isso vai soltando tudo no mar. E aí, casos, né, que não é o caso de vocês, mas só para vocês saberem que hospedagem, pet shop, veterinário, onde o animal morre, tem direito à indenização, o animal, a CAIA, né, que eu falei, e os carroceiros, que é o que eu falei pro Bira, que é uma loucura. Eu vou fazer melhor, em vez do Bira mandar o material para vocês, vocês mandem para mim um oi, que eu mando o material para vocês, e aí eu explico as dúvidas que vocês tiverem. Porque como eu acho que vai ter muitas dúvidas aqui, e vai ficar difícil de explicar, apesar que se ele me der tempo eu respondo algumas perguntas, vocês podem... sabia. Então, vocês pegam o meu telefone, que eu estou no grupo de vocês, 11 95... Vamos lá, todo mundo anotando. Mas o Bira dá. E aí, eu prefiro entregar o material para vocês no particular, para não conturbar esse grupo. 11 95330. O que é? Mas termina o número aí primeiro. 11-95330. Mas aí eu não queria conturbar lá o grupo. Não, mas nós temos... 95330-9505. Pessoal, ela está no grupo da causa animal que vocês todos estão, ela também está. Eu estou. É mais fácil. E eu estou à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem no particular, porque eu não me manifesto no grupo em respeito a vocês vereadores, eu estou ali só de ouvinte, mas podem me chamar no particular. Nós temos um grupo só para esse evento aqui. Ah, tem? Então pronto. Aí eu já falo com todo mundo e respondo as dúvidas. Então, se tem um grupo só para esse evento, vocês podem colocar as dúvidas em vocês escrito, que é mais fácil para eu entender, e eu responderei todas as dúvidas. Eu gostaria de pedir... Pois não. Não sei por que não ficou aqui, mas eu coloco nesse grupo novo do evento a minha vaquinha, que ela tá numa cadeira de rodas. Teve 154 mil compartilhamentos. Foi um engenheiro da FEI que bolou a cadeira de rodas para ela. É uma cadeira igual de um cachorro, só que é gigante. Então eu gostaria, presidente, de agradecer mais uma vez a grande oportunidade de estar aqui com esses vereadores. Eu não conseguiria nunca divulgar se eu não tivesse legislação, se eu não tivesse leis. Então, o papel de vocês é muito importante. Eu estou às ordens de vocês, por que vocês precisarem. Agradecer ao coordenador Bira pela confiança de acreditar no meu trabalho e me chamar. Se a gente está num grupo desse evento, eu vou, então, eu me comprometo, vocês podem mandar as perguntas no grupo. Me coloca no grupo então, Bira. Eu respondo todas as perguntas. Esse material eu vou colocar e vou colocar o vídeo da vaquinha, a Vitória. Foi um prazer, muito obrigado pela atenção. Eu fiquei tão feliz de olhar o olhinho de todos vocês prestando atenção. Foi uma honra.